21 de maio de 2012, capítulo 667 de One Piece. Só há dois modos de sobreviver no Novo Mundo: ficar sob a proteção de um dos Yonkous ou constantemente desafiá-los. E eu sei que você não é o tipo de homem que trabalha sob as ordens de ninguém. Isso, eu gosto de ser o capitão. Então faça uma aliança comigo. Uma aliança? Se você e eu formarmos um time, nós poderemos ser capazes de fazer isso. Eu tenho um plano para derrubar um dos 4 Yonkou. 13 de maio de 2022, capítulo 1049 de One Piece. Essa vitória não começa aqui. A viagem pelo Novo Mundo tem sido longa e fantástica, repleta de quedas, mas principalmente conquistas. E hoje chegamos aqui, até então é de longe a maior delas, o momento tão prometido durante todo o pós-time skip. Desde que passamos na primeira ilha no mar mais perigoso de todos, temos o direcionamento do Luffy muito claro. Após fechar a aliança com Trafalgar Law, os ventos do amanhã escreveram o futuro. Seu destino é derrotar Kaido. As engrenagens do submundo foram rompidas, fazendo com que o mundo deixasse de girar como sempre girou, e com essa ignição instaurada, uma nova era estava prestes a começar, mas era só uma fagulha. Muita coisa ainda precisava ser feita até chegarem em seu objetivo final, e esses eventos necessários foram acontecendo ao longo dos últimos 10 anos que acompanhamos essa obra. A queda de Don Quixote do Flamengo foi o prenúncio de novos tempos. Aqueles meros novatos estavam sendo ousados demais, mas tinham algo que jamais os deixaria parar: um plano bem estabelecido e uma vontade incomparável. Por isso, eles seguiram nessa aventura buscando seus propósitos. Toda a jornada, toda a trajetória do Novo Mundo foi direcionada para esse momento, para esse golpe avassalador que agora vemos se concluir: a queda da criatura mais forte do mundo. E por mais realizador que isso seja, também traz um sentimento de um ciclo concluído, de como se o principal planejamento durante todo o Novo Mundo tivesse chegado ao fim, como se One Piece tivesse chegando ao fim. A gente sabe que tá. Desde o seu primeiro capítulo, a obra caminha para sua conclusão, mas ver o garoto que saiu de um barril à deriva superar o Imperador Kaido, o pirata com a maior recompensa ativa do mundo, traz um sentimento gigante de empolgação, de êxito e também a incerteza do futuro. A gente sempre soube qual seria o próximo passo dos Mugiwaras, mas agora não. Law, como tinha dito, vai se separar deles após a queda do Kaido. A gente vai para Elbaf, a próxima parada é Roadstar. E essas dúvidas alimentam ainda mais o sentimento de empolgação. Um futuro incerto e totalmente encantador aguarda por nós, esperando que a gente zarpe de Wano e se jogue mais uma vez num mar de incertezas, mas não de hesitação. Com a derrota de Kaido, um novo mundo de possibilidades se abre diante de nós. Arrebatador, esplêndido e simplesmente fascinante. E por mais que o futuro agora seja indefinido e desconhecido, uma coisa a gente pode ter certeza: assim como os dois Supernova escreveram essa vitória ao fecharem uma aliança, Luffy, ao derrotar o Kaido, ao derrotar a criatura mais forte do mundo, está muito, muito perto de se tornar o rei dos piratas. Esse é um momento histórico não só para One Piece, mas também pra gente que acompanha essa obra, que se emociona com suas páginas e segue a história de Monkey D. Luffy. Um homem que acaba de fazer um feito impensável e está a pouquíssimos passos de realizar seu sonho. Um lugar onde todos os seus amigos possam comer à vontade. Esse é o mundo que ele quer. Simplesmente um marco histórico que não poderia passar em branco, tá? Me empolguei, transformei esses sentimentos em palavras e tenho muito pra falar desse capítulo insano, muita coisa mesmo. Então, pra quem não sabe, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês, mano, o review do capítulo 1049 de One Piece, que foi simplesmente insano. E quem sabe aí, tá, o Kaido ainda não caiu. Enfim, vem comigo que hoje eu tô muito empolgado. Não esquece de deixar aquele seu like que ajuda pra caramba. E também se inscrever aqui no canal. Simbora agora
pra esse review que tem muita coisa pra ser dita. Vem comigo, meu querido, simbora que esse capítulo foi insano, meu, coisa linda demais. Eu amo One Piece, mano. Antes de iniciarmos o capítulo em si, temos sua capa, onde vemos o livro de Charlotte Mondor pegando fogo, bicho. De duas uma, ou o Ishiji e Areijo voltaram realmente pra salvar o Yonji e o Niji, assim como deu a entender na capa passada com a Brulé e o Cracker, ou tem alguém efetivamente atacando o Whole Cake Island e tacando fogo em tudo. Seria o Barba Negra aproveitando essa oportunidade? É possível, mas também pode ser o Shanks, pode ser a grande frota do Chapéu de Palha, pode ser muita coisa. Mas o mais importante aqui é saber que essa história de capa, meus queridos, promete. E pode ser uma promessa boa ou uma promessa meio mais ou menos, né? Porque falando em fogo em Whole Cake, eu queria lembrar que o Pedro usou um isqueiro para se explodir nessa região. E um isqueiro também serve para atear fogo em outros objetos, tal qual um livro. Eu tô querendo dizer que ele tá vivo e vai voltar? Não, não disse isso, mas também não disse. Eu espero que ele tenha batido as botas, mas infelizmente a vontade dos P é real, mano. É real. Se o Pound voltou na história de capa anterior, o que impede o Pedro de voltar nessa? E, mano, pelo amor de Deus, Oda, não faça isso, mano, não faça isso. E agora vamos pro que realmente importa. O capítulo se inicia exatamente onde havia acabado o último, com os ataques mais poderosos de Luffy e Kaido colidindo. Durante esse clash, vemos Kaido mais uma vez reconhecendo Luffy como um grande adversário, mas não grande o suficiente. Você não é capaz de mudar o mundo. E finalmente, depois de muitos e muitos capítulos, muitos anos esperando, as memórias do Yonkou remontam tempos passados e somos jogados em seu flashback. Que tem muita coisa interessante, principalmente no subtexto, mas também poderia ter revelado mais coisa. Logo nos primeiros painéis temos Kaido com 10 anos de idade, sendo considerado o mais forte soldado de seu reino. Pequenos quadros que servem para mostrar como a criatura mais forte do mundo já era insana quando criança, assim como Oda fez ao nos revelar o passado da Big Mom. Curioso notar como Kaido e a Mama são totalmente fora da curva. Enquanto as pessoas já viam o potencial absurdo neles, o Luffy com essa idade era simplesmente um moleque catarrento e borrachudo. Saltamos 3 anos pro futuro e temos Kaido com apenas 13 anos de idade, 46 anos atrás, no reino de Vodka. E aqui a gente vai ter uma sequência bem rápida de acontecimentos, com muitas coisas no subtexto nas entrelinhas, mas a gente vai destrinchar tudo o que ocorre na vida do Yonkou. E meu irmão, o cara nasceu num reino chamado Vodka. Se bobear, o alcoolismo dele até provém de uma cultura local naquele país. Desde pequeno, ele pode ter aprendido a afogar suas mágoas no álcool. E claro, isso pode justificar porque ele é um cachaceiro, mas não os complexos emocionais que ele foi desenvolvendo com o tempo e passou a depender do álcool. Algo que, inclusive, esse flashback não deixa tão claro. E aqui a gente entra num ponto curioso porque tem duas traduções diferentes rolando. A primeira é que o principal meio do reino de Vodka de ganhar dinheiro é através das guerras que ele participa. Os espólios nesses combates são os que permitem pagar os tributos para os dragões celestiais. E a outra tradução diz que o reino de Vodka não consegue travar guerras e por isso eles têm que saquear e juntar dinheiro para poder pagar os dragões celestiais e assim não perderem seu direito à liberdade. Só que como os caras estavam falando que o Kaido era o guerreiro do ano e estavam numa guerra no painel anterior, pra mim faz mais sentido a primeira tradução. Só que claro, a gente vai ter que esperar a versão definitiva para tirar uma conclusão. Também vemos que o Kaido desde pequeno já começa a questionar o porquê de serem obrigados a servir os dragões celestiais, mas parece que os outros soldados não querem comentar sobre isso. É melhor ficar calado para não arranjar encrenca. Em pouco tempo, o reino de Vodka parece ter decidido outra forma interessante de ganhar dinheiro, bem semelhante ao que a mãe Carmel queria fazer com a Big Mom, vender seu soldado mais poderoso para a marinha, que certamente deve ter fornecido uma boa quantia pelo Kaido, junto aos direitos que os cidadãos de Vodka tanto sonhavam. Agora eles poderiam finalmente participar do Reverie, só que tem um fato bem interessante no meio disso. De todos os reis que já participaram do Reverie, nenhum é do reino de Vodka. Talvez você se lembre ou não do Rei Beer VI. O cara tem nome de bebida alcoólica, mas ele é rei do reino de Roshiwan,
que é no Sulfy Blue e não é o rei do reino de Vodka, que provavelmente é na Grand Line, que é a região que o Kaido nasceu. E só há 2 reis no Reverie que não possuem seu reino definido, o feiosíssimo Potalfeu e o mais feio ainda, mano, Samoza, que podem sim ser desse reino. Inclusive, eu acho que é o Samoza aí, hein? Olha só, tem alguma semelhança. Porém, todavia e entretanto, né, essa suposta ausência do rei de Vodka no Reverie pode indicar que a marinha passou a perna bonito nesse reino, ou que simplesmente resolveu tirar os direitos deles após o Kaido ter fugido. O flashback continua e vemos um navio da marinha sendo explodido, surpresa ao Kaido fugiu. E nessa fuga com apenas 13 anos de idade, uma recompensa de 70 milhões de berries é oferecida por ele. Uma recompensa até mesmo maior que a primeira da própria Big Mom, que foi de 50 milhões de berries. Mas ela era ainda mais nova que ele, uma criança. E pra quem acha que o nome do Kaido completo com U no final só foi revelado agora, na real eu já tinha notado lá no capítulo 957, atrás dessa onomatopeia aí a gente pode ver que depois do O vem um U, que tá bem escondido. Engraçado é que também é um marinheiro aleatório dizer que o Kaido é capturado sempre que tá com fome, o que dá a entender que ele se deixa ser pego pela marinha pra poder, mano, bater um rango delicioso ali e depois meter o pé. E o que tem de legal nisso? Lá no capítulo 795, na sua introdução, é dito que o Kaido foi capturado por seus inimigos e pela marinha 18 vezes. E com essa simples informação do capítulo 1049, fica claro que a grande maioria das vezes que isso aconteceu foi pra ele simplesmente bater um rangão delicioso e depois meter los pies. E eu lembro de muita gente comentar na época que saiu o capítulo 795, e acho que eu inclusive também comentei isso, basicamente, mano, se esse maluco é tão brabo assim, como ele foi capturado 18 vezes pela marinha e por outros inimigos? E a resposta simplesmente tá aí. A maioria dessas vezes foi de maneira proposital, porque ele tava com fome, queria bater um rangão, encher a bucha. Então, 2 anos depois, agora com 15 anos de idade, Kaido vai parar na ilha Hashinosu, onde hoje Barba Negra tem seu quartel-general e onde no passado os Piratas Rocks foram formados. E aparentemente naquela época também é provável que fosse o QG dos Piratas Rocks. Afinal, Kaido foi convocado para a tripulação ali e vemos o Barba Branca e a Big Mom pelas mesmas bandas em períodos diferentes. Não à toa, esse aí é o formoso e famoso paraíso dos piratas. Edward Newgate, que muito se supõe que fosse o braço direito de Shebeck, e essa cena até contribui para essa ideia, aparece e faz o meio campo ali entre Kaido e seu capitão, e tá aí, meus queridos, o futuro Yonkou se tornando um membro dos Piratas Rocks, algo que agora mais do que nunca os faz parecer imparáveis e invencíveis. Ledo engano, pois eles possuem uma falha gigantesca em sua tripulação. Legal que agora a gente tem a confirmação de que os Piratas Rocks foram formados há mais de 44 anos, mano, e navegaram por aí pelos mares pelo menos 6 anos até serem desmantelados por Garp e Roger. E a gente vai ter uma informação muito importante em relação a isso. A Big Mom aparece e convoca o Kaido para algo muito importante e urgente. Eles estão indo para God Valley, local da queda dos Rocks, onde a Mama, ainda em circunstâncias incertas, deu a Uou no Mi pro seu companheiro mais novo. E é através desse diálogo que a gente tem a confirmação de que algo relevante estava acontecendo lá, que a reunião de Garp, Roger e os Rocks naquele local obviamente não foi por acaso. Provavelmente algum evento ou tesouro importante, pode até ser a Uou no Mi, estava em jogo naquele cenário e por isso esses nomes foram culminar ali junto de escravos e Tenryubitos. E essa então, né, se tornou a última expedição dos Piratas Rocks, porque através das mãos de Roger e Garp a tripulação foi desmantelada. E o Garp, como a gente pode ver nesse capítulo, levando todo o crédito. Mas o interessante aqui é que os próprios randoms que reagem a essa notícia levantam um ponto que a gente sempre comentou no canal. Os Rocks eram infames e indomáveis, sem nenhum senso de companheirismo, uma falha gigante em um bando pirata. Eu não duvido absolutamente nada que o Barba Branca tenha virado as costas nesse combate, ou que os próprios Kaido e Big Mom tenham abandonado o Shebeck sozinho pra lutar contra Roger e Garp. Porque é aquilo, o herói da marinha e o rei dos piratas são 2 dos personagens mais fortes de One Piece, e isso ninguém tem dúvida. Mas superar Kaido, Big Mom, Shiki, Shebeck e Barba Branca juntos parece demais até mesmo pra eles. Então essa fala aí dos randoms, mano,
é um bom indicativo de que de fato o que destruiu os Piratas Rocks foi a falta de um elemento que existe em excesso nos Chapéus de Palha, verdadeiros laços de afeto que os mantém juntos como uma família. Então na hora do aperto é possível que Edward Newgate, Kaido, Big Mom e Chique tenham visto uma oportunidade de se livrar de seu capitão e assim o fizeram. Uma pena que as revelações de God Valley nesse flashback tenham sido só essas, porque levantam muito mais perguntas do que trazem respostas. Há informações super importantes aí que o Oda tá guardando pro futuro e certamente teremos um flashback que vai ocorrer lá em God Valley e que vai mostrar exatamente como tudo isso ocorreu pra gente. E o que contribui pra essa ideia de pelo menos o Kaido ter ralado de lá é que logo no quadro seguinte a Big Mom tá procurando um maluco que simplesmente meteu o pé à francesa sem nem dar tchau pra ninguém, como se ele tivesse realmente abandonado os Piratas Rocks quando viu que ia dar ruim e depois não tava nem aí pra nada e foi criar, mano, sua própria vida, sua própria tripulação. Se passam 10 anos e durante esse período Kaido conheceu Kurozumi Higurashi e já havia começado seu próprio bando. Como a queda dos Piratas Rocks foi há 38 anos, isso tá se passando aí 28 anos atrás e o Kaido tá com 31 anos. Vale lembrar que os Piratas das Feras foram formados há 33 anos, então nesse momento aí, tá, já tem 5 anos desde sua fundação. E pra quem tá se perguntando, mano, por que ele já teria ido pra Wano, como ele foi pra lá, a gente precisa lembrar que durante seu tempo nos Piratas Rocks, ele parece ter aprendido vários e vários segredos do mundo, e de alguma forma tinha certeza que Joy Boy reapareceria naquela região. Por isso, mano, pra mim pelo menos faz total sentido que ele fosse pra lá. Mas essa é, né, mais uma das 1000 informações que o Oda deixou nas entrelinhas desse flashback. Por isso, o próprio Kaido deve ter buscado essa relação com a Higurashi para se instalar no país. Aí eles dois, né, entraram num papo ali tortíssimo, anti-diplomacia e que soco na cara é tudo que importa. O que, infelizmente, dá pra entender levando em conta a história da humanidade. Sei lá, mano, papo tortão, eu acho que esse não é o caminho em busca de um mundo de liberdade e igualdade como ele tá falando. Mas dá pra entender, né, porque ele chegou a esse pensamento. Enfim, a partir daí deve ter surgido a ideia de dominação de Wano e transformar a região numa gigantesca fábrica de armas. Kaido então brada pra rapaziada que quer meter todo mundo num campo de batalha, que é ali que a igualdade existe, que é ali onde mora a verdadeira liberdade. O que é muito curioso porque em um combate de vida ou morte não há títulos, não há rótulos. Se entra no modo mais instintivo e selvagem do ser humano, um pensamento que casa perfeitamente com o líder das bestas, o líder das feras. E na sequência, como um pai orgulhoso que acabou de ver seu filho aprendendo a falar a primeira palavra, Kaido vira pro King e diz: "Eu não sei de onde ela tirou isso, mas a Yamato falou sobre Joy Boy. Abram as fronteiras de Wano. Parece que o desejo de Oden era receber Joy Boy no país." E agora que a giripoca vai piar, mano, o Kaido vira pro King e diz que se essa pessoa for a mesma que o King espera, ele sabe quem é Joy Boy. Fica claro então que o objetivo de King é realmente aguardar o retorno de Joy Boy. A gente especulou sobre isso quando vimos o seu flashback nos capítulos 1035 e 1036, mas por quê? De onde surgiu esse propósito? Isso confirma a relação de Joy Boy com os povos celestes? Será que o King vai reconhecer Luffy e ajudar o Chapéu de Palha? Ou sua enorme fidelidade ao Kaido se manterá até o fim? O King já era um personagem que merecia muita atenção por ser o último dos Lunários, mas parece que ele tem uma missão que requer ainda mais atenção nossa. E agora, Eiichiro Oda, meu querido, eu também quero um flashback do King. Outro flashback do King, assim como também quero outro do Kaido, inclusive se puder, por favor, trazer os dois mais aprofundados com mais revelações bombásticas para explodir a nossa cabeça. O meu palpite aqui, tá, é que todas as raças que foram oprimidas, como os Tritões, Minks e Lunários, têm conhecimento de Joy Boy porque ele se tornou uma lenda em seus povos, um homem que buscava efetivamente um mundo de igualdade e liberdade. Por isso seu nome ecoa através dos séculos e motiva aqueles que ainda estão vivos a aguardar o seu retorno. Basicamente, Joy Boy buscava mudar o mundo, unificando todas as raças. E é por isso que os Minks esperam seu retorno com o amanhecer, os Tritões esperam a conclusão da promessa e o King pergunta pro Kaido se ele é capaz de mudar o mundo e questiona se ele é Joy Boy, porque o mundo de Joy Boy é o mundo que esse lunário almeja. O mundo de Joy Boy
é o mundo que os tritões e os minks também almejam. Então, se o propósito de sua vida era esperar por um homem e esse homem é um de seus inimigos, faz sentido que ele se torne mais simpático com ele, revele informações sobre seu passado e faça o que precise fazer. Temos uma pausa no flashback e vamos diretamente para o clímax de Wano. O CP0, mano, achei engraçado essa cena, não sei porquê, mas o CP0 já saiu metendo o pé e ele com certeza vai ser o responsável por passar todas as informações para o governo mundial, falando dos feitos dos Chapéus de Palha, do Kid, do Law e, claro, os feitos de Monkey D. Luffy. Mesmo que ele não tenha visto a conclusão, vai saber que deu ruim quando ouviu o estrondo de um dragão gigantesco caindo no chão. Pois é, quando as gaivotas chegarem com as notícias se espalhando pelo mundo, a gente vai ficar maluco, tá? Não só com as novas recompensas que, mano, vão extrapolar os números imagináveis, é uma coisa de louco, mas também, né, como os eventos vão afetar o planeta. Imagina só, mano, o Shanks pegando o jornalzinho ali e reagindo à notícia de que o Luffy derrotou o Kaido. Será que a gente vai ver a primeira reação de espanto do Ruivo? Como vai ser o Garp reagindo a isso? Como vai ser o Kobe? Mano, como vai ser o mundo inteiro? Como vai ser o mundo de One Piece após a queda do Kaido? Um verdadeiro drama, mano. Fiquei empolgado aqui, velho. Pelo amor de Deus, que capítulo bom, que delícia. Yamato tá desesperada, Momonosuke tá desesperado, mas a capital das flores está em festa enquanto seus pequenos balões de fogo sobem aos céus, sem notar que uma gigantesca ilha desce dos céus. O Jutsu Suiton do Raizou rompe no palco principal, levando a maioria dos personagens para essa região. Um recurso bacana, né, pro Oda reunir quase toda a galera ali no mesmo ponto, sem precisar ficar mostrando cada um deles ali se movimentando, etc e tal. A água, mano, pegou geral e levou pro palco principal. Mas me parece que essa água toda aí, né, summonada pelo Raizou, que ele mesmo brada que vai salvar todo mundo, também teve um efeito colateral e contribuiu para enfraquecer as nuvens de chamas do Kaido, que já estavam diminuindo devido à sua exaustão. Olha só esse quadro aí, mano, como a água tá transbordando por todos os lados e passando bem pelas nuvens de fogo. Salvou todo mundo, muito bem, obrigado, mas quase condenou eles à morte com a queda de Onigashima. Principalmente, né, os usuários de fruta que, mano, estavam se afogando ali na água também. Enfim, um verdadeiro drama, água e fogo, Pokémon Charizard Blastoise. Temos um pequeno momento ali onde o Denjiro abraça a Hiyori e a parabeniza por ter aguentado todos esses últimos anos. E na verdade é parabéns pros dois, né, deve ter sido dureza, mas agora ver essa cabeça decapitada pegando fogo deve ser um verdadeiro alívio. E talvez um grande prazer, credo, Deus me livre. E aí logo depois, né, da água passar pelas nuvens e o Kaido estar sofrendo as consequências de ter tancado tanta porrada, a ilha dá uma inclinada e geral fica de cara, Onigashima está caindo. Momonosuke fica mais desesperado e Yamato fica mais desesperada. Mas o Luffy continua batalhando por todos, lutando com um peso maior que essa ilha em suas costas, chocando seu ataque mais poderoso contra o Kaido e sendo questionado pelo próprio Yonkou. Me diga, Chapéu de Palha, que tipo de mundo você deseja criar? No capítulo 1035, King faz um questionamento semelhante a Kaido. Você realmente acha que é capaz de mudar o mundo? E o Yonkou responde que sim, que ele é o único capaz de fazer isso. Mas assim como os anos tiraram seu sorriso, eles também tiraram sua convicção. Kaido já não acredita mais nas palavras que proferiu ao seu braço direito há tantos anos atrás. E por isso hoje, ao encarar o verdadeiro Joy Boy, ele faz das palavras de King as suas, pois reconhece que aquele à sua frente, que o confronta com uma convicção e determinação maiores do que ele jamais foi capaz de ter, é de fato o homem que pode mudar o mundo, o único capaz disso. Um lugar onde meus amigos possam comer à vontade. Esse é o mundo que eu quero. E com o peso de toda uma nação nas costas e 20 anos de uma história angustiante, Luffy desfere seu mais poderoso golpe, independente do que isso cause a ele. King, eu sei quem é Joy Boy. É o homem que pode me derrotar no futuro. Então, é improvável que ele apareça. Mas Monkey D. Luffy apareceu. E enquanto Kaido voa em direção ao chão e se afunda cada vez mais no subterrâneo de Wano, vemos que a festa não parou, ela nem se incomodou. A alegria dos cidadãos não foi interrompida pelo combate e, diferente dos últimos 20 anos, essa festa não precisa acabar. O amanhã vai ser diferente, o amanhecer vai trazer um novo mundo.
O simbolismo do combate entre Luffy e Kaido não interferir na alegria desse momento na capital das flores é extremamente poderoso. Isso mostra como essa felicidade estampada em seus rostos vai permanecer e o desejo de um mundo onde todos podem comer à vontade tá muito, mas muito próximo de se realizar. E eu fiquei muito hypado com esse momento, achei sensacional, achei a construção ali da queda do Yonkou, até o dinamismo nos quadros, né? A gente vê ele tomando o soco e de repente descendo muito rápido, cara. Tudo, mano, fenomenal. Mas a gente ainda precisa tocar em alguns pontos fundamentais pra concluir esse review, mano. Mas no geral, que capítulo incrível, cara, que capítulo incrível. Os desejos continuam subindo aos céus, mas Momonosuke e Luffy caem exaustos. Momo, ao se cagar nas calças, conseguiu invocar as nuvens de chamas, e eu acho que a gente pode, mano, concordar aqui que foi um plot convenience safado. Espremeu ele ali, né, na hora, aí bum, soltou as chamas. É algo que realmente pode acontecer. Uma situação extrema normalmente demanda uma ação extrema, e seus limites ali foram superados, mas eu esperava algo um pouquinho mais ali, mano, mais trabalhado, né? Como se, por exemplo, os balões tivessem sido lidos pelo Momonosuke e essas mensagens tivessem tirado ali algo do âmago dele e pimba, sabe? Ele conseguisse summonar as nuvens. Eu acho que teria dessa forma me convencido mais. Mas, cadê o pano? Cadê o pano? Cadê o pano? Tá muito bom, amei, Oda, obrigado, cara. Poderia ter sido melhor. Agora, falando de Luffy, é isso, né? Vai morrer. Foi muito bom acompanhar One Piece e é o fim. Mas sério, eu acho que o Luffy ele realmente vai passar agora por tempos terríveis, né? O efeito colateral do Gear 5 vai ser monstruoso. Mas agora eu quero falar dessa questão do Luffy com a fome, que eu acho que é algo muito forte. Quando ele era criança, ele viu uma situação de pobreza extrema no Terminal Cinza, e essa sua ambição por querer alimentar todos pode ter vindo dali, porque bem ao lado existia a região opulenta do Palácio Real, destacando a diferença enorme entre os dois locais, pessoas que não tinham nada o que comer e pessoas que tinham muito mais do que o suficiente. Inclusive, no início de Wano, tanto o Kobori Town como o Bakura Town lembram essa situação terrível no Terminal Cinza. E essas experiências parecem motivar o Luffy a buscar esse mundo e bradar essa frase antes de derrotar o Kaido. E aí entra uma excelente questão. Será que essa frase é a frase que o Luffy disse pro Sabo e pro Ace e o Roger disse pro Oden e pro Barba Branca? Eu acho que quando a gente para pra pensar no Luffy, essa frase, né, como seu sonho supremo, como seu maior sonho de todos, faz muito sentido. Mas em relação ao Roger, né, eu não tenho certeza, só que pode ser que seja, fica aí, né, essa possibilidade levantada. E agora, pra fechar, vamos comentar sobre o grandiosíssimo antagonista de Wano, o Yonkou Kaido. Primeiro ponto que eu queria dizer é que eu senti falta, tá, de algo no flashback dele. Mas eu sei que o Oda tá segurando pra fazer mais revelações mais à frente. Pode até ser nos próximos capítulos, inclusive. Queria saber, né, como seu complexo por ser ou não Joy Boy se desenvolveu, como ocorreu o fim de seu sorriso sonhador e o que potencializou a sua crise existencial. Algumas a gente consegue especular, claro, né, mas também seria legal ter um maior aprofundamento nessas partes. O golpe que ele levou foi tão poderoso que afundou ele na terra, assim como a própria Big Mom foi enterrada no subsolo após os ataques de Kid Law. Será um simbolismo de que os dois foram enterrados e esse é o início de uma nova era, de uma nova geração, ou há algo a mais aí? A própria Big Mom, quando tá caindo, né, menciona que parte do One Piece poderia estar em Wano, e é certo que o país ainda esconde muitos segredos. E a minha aposta aqui é que sim, que há algo em seu subterrâneo, até porque Wano é o país que originou os poneglyphs, era conhecido há muitos séculos atrás como o país do ouro e possui muitos minerais peculiares como o próprio Kairosek. Então essas terras aí, mano, possuem algo muito especial e eu não acho que o Kaido e a Big Mom foram enterrados ali por acaso. Outro detalhe muito interessante sobre o Kaido é que parece que quando ele percebeu que não poderia se tornar Joy Boy, decidiu se tornar o obstáculo necessário para essa lenda superar, como se sua queda fosse o anúncio do retorno desse homem. E de fato isso aconteceu. Será que era realmente um planejamento dele se colocar como um grande obstáculo para fazer a aprovação necessária para alguém se tornar o próximo Joy Boy? Porque pelo menos me deu essa impressão, né, de que o Yonkou foi manipulando um cenário ali
pro retorno dessa figura lendária, algo que também, cara, se torna uma decisão muito curiosa pro personagem, que em sua introdução nos foi mostrado voando do céu em direção ao chão e hoje, em sua suposta conclusão, nos foi mostrado voando do céu em direção ao chão, concluindo assim um ciclo. E para concluir o vídeo e deixar aquele final aberto, a gente precisa remontar uma entrevista que o Oda deu lá em 2016, 6 aninhos atrás. Ele disse o seguinte: quando Kaido apareceu pela primeira vez, eu disse que Luffy ainda não poderia derrotar um personagem tão forte, e eu ainda tenho que descobrir como Luffy derrotaria Kaido. Provavelmente meu público não ficará satisfeito se a razão para a derrota do Kaido for apenas porque o soco do Luffy tá muito forte. Luffy e eu temos que encontrar uma solução de alguma forma. Só que um golpe assim também é uma assinatura clássica do Luffy desde o primeiro capítulo de One Piece. Enfim, isso quer indicar que a luta ainda não acabou, que esse não foi o final do combate, que o Luffy vai sofrer as consequências brabíssimas de ter usado o Gear 5 e o Kaido ainda permanecerá de pé. Isso a gente só vai descobrir nos próximos capítulos de One Piece que, infelizmente, não teremos semana que vem. Um vacilo gigantesco, mas tudo bem, Oda, descanse e traga pra gente no capítulo 1050 algo espetacular. E ó, eu acho, tá, que realmente foi o fim da batalha, porém eu também reconheço que tem mais espaço ali pro flashback do Kaido se desenvolver um pouco mais. Quem sabe ele mais afundado ali na terra não comece a pensar também como a Big Mom, tipo, pô, aqueles momentos, e comece a ter mais coisa revelada. Mas é isso, meus queridos, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E também aproveitado demais o capítulo, assim como eu aproveitei, e esteja empolgado para ver as resoluções que vão rolar com esse feito, mano, histórico e maravilhoso do Luffy. É isso, tá? Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que esse review gigantesco tenha acrescentado muito pra sua experiência com esse capítulo extremamente fantástico. No mais, não esquece de se inscrever no canal se você, mano, chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal. Pô, faz esse favor pra mim e pra você, mano. Se inscreve aí, tá? Deixa aquele like também e checa. Primeiro link da descrição. Nossa loja, tá? Vê lá que tem várias estampas maneiras. Tal como essa aqui, ó. Coisa linda demais, meus queridos. É isso. E a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!